Começa agora a Hora da Colheita, um programa da Assembleia de Deus, Ministério Colheita de Deus. Pastor Nelson Santos. Se creres, verás a grande colheita de Deus em sua vida. No ar, a Hora da Colheita. Glórias a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos ouvintes, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos dando início ao programa A Hora da Colheita nessa manhã maravilhosa, hoje dia 10 de dezembro deste ano de 2020, e hoje uma data especial, tô lembrando aqui com o meu irmão, né? O Edmilson, né? O diácono Edmilson, da Primeira Igreja Batista, hoje completa mais um ano de vida. Feliz aniversário, meu irmão. Que Deus te abençoe você, né? Grandemente. E você também, querido ouvinte, que completa mais um ano de vida. Que Deus te abençoe nessa data maravilhosa. Nós estamos aqui, gente, ao vivo, né? No estúdio aqui da Rádio RVI, na 98,7, também pelo meio de comunicação, pelo Facebook, para nós estarmos dando início ao programa Hora da Colheita. Como os irmãos já sabem, já é de costume, toda segunda, quarta e quinta-feira nós estamos aqui com esse debate e hoje o tema é maravilhoso, mas antes de nós falarmos o tema, nós vamos dar aquele alô aqui pro nosso querido e amado sonoplasta Fábio Dias. A paz do Senhor Jesus, Fábio, que Deus abençoe sua casa, sua família, Fábio, e também nossos queridos amados pastores que estão aqui à minha direita, né? Vamos começar com ele, vou mandar a bola para ele, pastor Fanolemos. A paz do Senhor Jesus, meu pastor. A paz do Senhor, pastor Ed, pastor Nelson, querido irmão Fábio, paz do Senhor a todos os nossos ouvintes, que Deus esteja abençoando suas vidas em nome de Jesus. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, pastor Nelson Santos Reis. A paz do Senhor, pastor Ed, pastor Fanor, o nosso querido irmão Fábio, e nós queremos assim agradecer a Deus por todos os ouvintes da rádio RVI ponto 98.7 é muito número na cabeça, e eu quero louvar a Deus aí pela diretoria da rádio, pastora Fernanda, pastor Fernando, toda a família Fernandes. É uma alegria. Eu quero dizer também, pastor Edson, que além da gente estar nas redes sociais, na rádio aqui, nós também estamos agora no YouTube. Maravilha, tá bom? Então, logo a seguir, a partir de meio-dia e meio, já está lá na página da nossa igreja, Ministério Colheita. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá e você vai poder rever essa programação, edificar outras pessoas, porque estamos aqui a serviço de Deus para que a sua justiça se cumpra. Deus abençoe. Glórias a Deus. Eita, nós estamos no YouTube, pastor. Então postura, né? Pastor faz postura. Gente, a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós já nos apresentamos aqui. Nós vamos agora estar orando, pedindo a bênção do nosso Deus. E em seguida nós vamos estar aqui passando, né? Por nossos amados irmãos. São 3 perguntas aqui, gente, maravilhosas. E o tema de hoje, não é brincadeira não, meu pastor. Como encarar as dificuldades da vida? É isso. Como é que eu faço para encarar as dificuldades da vida, meu amado? Tem dificuldade aí? Aqui também tem. Então como é que nós vamos fazer para encarar essas dificuldades? Vai ligando aí para teus amados irmãos, vai compartilhando, vai ajudando outras pessoas, e eu tenho a certeza que Deus irá nos usar como ferramenta, né, nesse dia de hoje, para estar abençoando a sua casa, a sua família, seus amigos, seus irmãos, enfim, todos aqueles que Deus permitir que esteja vendo essa programação. Então vamos convidar o nosso pastor Fanor Lemos a estar orando, pedindo a bênção do nosso Deus em nome de Jesus. Glória a Deus, oremos. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por esse dia. Graças te damos, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de poder estar nesta rádio, Deus, fazendo essa programação, Senhor. Um programa, Deus, que tem, ó Deus, sido canal de bênção para muitas vidas, Senhor. Pai, que não seja diferente, ó Pai, nesse dia. Que tu possa, Deus, estar nos usando, Senhor, neste lugar. Que tu possa, Deus, estar nos dando sabedoria, unção e graça, Senhor, para que possamos, ó Deus, discutir, ó Deus, falar, ó Deus, da tua palavra, Deus, com alegria. E que todos aqueles, ó Deus, que ouvirem, Pai, essa programação, que assistirem, ó Deus, essa programação, Pai, sejam abençoados por ti. Eu entrego cada ouvinte desta rádio nas tuas mãos. Eu entrego, ó Deus, cada programação, Senhor, feita nesta rádio nas tuas mãos. Eu entrego, Pai, o pastor Fernando Fernandes e toda a diretoria, Pai, desta rádio, Senhor, eu te peço, abençoa, Deus, dá vitória, em nome de Jesus, amém. Amém. Glórias a Deus. Então nós vamos juntinhos, gente, são 11h12, nós vamos estar iniciando aqui esse debate maravilhoso. Como encarar as dificuldades da vida? Como é que eu faço para encarar
né? Como é que eu faço para encarar as dificuldades da vida? Olha só a primeira pergunta. Deus pode usar as coisas ruins para o meu crescimento? Meu Deus, será que Deus pode usar as coisas ruins para o meu crescimento? Segunda pergunta, uma pessoa que age na emoção pode trazer consequências ruins para a sua vida? Quais as consequências? Uma pessoa que age pela emoção, ela pode trazer consequências ruins para a sua vida? Se sim, quais as dificuldades que ela pode trazer? Terceira pergunta, o coração já está tremendo, hein? Como dizer não para tentação? Gente, como é que eu faço para dizer não para tentação? A tentação todo dia vem, nos momentos bons, momentos ruins, dormirmos, né? Muitas vezes a tentação vem, acordamos, a tentação tá ali. Como é que eu faço para dizer não para ela? Então nós vamos agora rolar a nossa bola aqui. Vamos começar com quem? O mais velho, hein? Patente alta, né? Vamos conversar com a nossa patente alta. Como encarar as dificuldades da vida? Meu querido e amado pastor Nelson Santos Reis. Pastor Edson. Ô, glória. Pastor, Deus pode usar uma coisa ruim pro meu crescimento, meu pastor? Eu acredito que sim, pastor Edson. E eu quero usar como texto aqui um verso, né? Que nós falamos muito e na nossa igreja nós pregamos muito. É Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem. Então, na verdade, as dificuldades, elas são muitas, as aflições são muitas, mas eu preciso entender que há um propósito de Deus na minha vida. Então, pastor Edson, a primeira coisa que eu preciso ter certeza é se há um propósito de Deus na minha vida, se Deus tem um chamado, se Deus tem me escolhido para algo excelente aqui nessa terra. Então, quando eu tenho essa certeza, eu começo a ter mais resistência às dificuldades. Eu não vou parar em qualquer coisa, não vai me parar. Por quê? Porque eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Então, aquela dificuldade, aquela coisa ruim, não é um problema, é um desafio, é uma forma diferente de olhar. Segundo ponto, sem ser uma ordem cronológica, eu preciso ter a certeza que eu sou amado por Deus. Aleluia. Que se Deus realmente me ama, se eu amo a Deus, se Deus me ama. Então hoje tem muitas pessoas que vacilam na sua fé porque não tem essa convicção. Aí eu te pergunto, nós que somos tão frágeis, fracos, temos um cuidado com os nossos filhos, né? Ao qual nós geramos, mas é possível talvez que uma mãe esqueça do seu filho. Não existe amor maior do que mãe pelo seu filho, né? E a Bíblia diz, é a comparação do amor de Deus, é semelhante ao amor de mãe para com seus filhos. Então, nós, na verdade, pode uma mãe esquecer do seu filho, mas Deus jamais vai esquecer de nós. Então, eu preciso ter essa convicção de que eu amo a Deus, que Deus me ama. Então, se nós amamos a Deus, se Deus me ama, Deus não quer o pior para mim. E todo doce tem um sal, né, pastor? Todo sal tem um doce. É isso aí. Já ouvi isso em algum lugar. É isso aí, eu também já ouvi, né? Será que foi patenteado isso? Na verdade, os nossos devaneios nos levam a acreditar, sim, né? Que todo mal tem uma bênção e toda bênção tem o mal. E você tem que ter essa habilidade de separar essas coisas. Então, todas as coisas cooperam para o meu bem. Por quê? Porque eu amo a Deus, porque Deus tem um propósito na minha vida. Então, transformando. Deus transforma maldição em bênção. Aleluia. Glória a Deus. Dá um peteleco aqui, exemplo, né? Que a pergunta é interessante. Deus pode usar as coisas ruins para o meu crescimento? Vamos lá, José, vendido como escravo, se tornou governador do Egito. Isso aí. Aleluia. Isso aí. Lembra, pastor? Então aquela coisa ruim se tornou em coisa boa. Verdade. Então, às vezes, nossos ouvintes, né, pastor, não pode nem estar entendendo o que está acontecendo, mas se ela for olhar e acreditar que Deus está no controle da sua vida, aquela maldição pode se tornar em bênção. Estou certo ou errado? Não, existe uma coisa fundamental na história de José. Deus deu para ele sonhos.
E aqueles sonhos o fortaleceu nos momentos que ele passou ali de provação. E aí o versículo diz, né, que são chamados segundo o seu propósito. Sonho é propósito, Aleluia. sonho é objetivo. Amém. Então hoje, pastor, eu não sei qual é o propósito de Deus na minha vida. Deixa eu te falar aqui com toda certeza. Qual o maior propósito de Deus na nossa vida? É nos levar para o céu. Glória a Deus. Ainda que você não entenda o que tem que fazer no ministério terreno, mas você tem que vigiar, santificar. Sem essas condições, você não verá Deus. Então, essa aí é que está a questão. Então, nós temos o propósito. O que Deus quer fazer comigo? Deus quer que eu seja luz. Deus quer que eu gere vidas. Deus quer me levar para o céu de glória. Então, esse é o propósito. Então, todas as coisas vão contribuir para o meu bem. Ô, glória! E aí, meu querido amado pastor Fábio Lemos, o senhor concorda com o pastor Nelson, né? Que Deus pode usar as coisas ruins para o nosso crescimento, meu pastor? Me explica aí, meu pastor. Com certeza, né? O nosso pastor Nelson, ele foi muito feliz, né, na sua colocação, como sempre, né? Tem que falar como sempre. Obrigado. E ele citou aqui Romanos 8:28, que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E o interessante é que ele falou também que José tinha sonhos. Ter sonho é propósito, é ter propósito. E ter propósito é ter convicção, né? Você tem que ter convicção. Então eu preciso ter convicção de que Deus é comigo. E se de alguma forma eu estou passando por alguma luta, né, de alguma forma eu estou passando por alguma dificuldade, eu tenho que entender que essa luta, que essa dificuldade que eu estou passando, não é para o meu mal, é para o meu bem. Aí eu posso usar aqui 2 exemplos, né, bíblicos. Vamos usar o exemplo de Agar, né? A Bíblia diz que Agar era serva de Saraí, esposa de Abraão. Ela é dada ali a Abraão como mulher para que pudesse gerar. Só que em determinado momento ela vai ser, vamos dizer assim, mandada embora, ela e o filho, né? E olhando para a história, né, a história nos mostra que ela teve, né, um crescimento depois que ela foi embora. Ou seja, a princípio aquela situação era muito ruim, pastor Edson. Você pensa na situação daquela mulher ser jogada, né, ou ser mandada embora para um deserto, né, com seu filho, apenas ali com odre de água, não sei quantos pães ela levou, né? Então a situação, a princípio, a primeira olhada, era uma situação complicada. Mas o que Deus fez? Deus fez aquela situação de dificuldade que ela estava vivendo, aquela situação adversa que ela estava enfrentando, numa situação de bênção. Por quê? Porque ali, primeiro, Deus se revela a ela, né? A Bíblia diz que Deus se revela a ela. Então a primeira coisa ali que eu vejo, que ela já cresceu, porque ela teve, assim, a oportunidade de conhecer a Deus, que ela vai falar em determinado momento: eu vejo aquele que me vê, né? Então ela declara que Deus estava vendo a situação dela, e através dessa situação que ela estava enfrentando, quer dizer, Deus permitiu que ela ali achasse um poço, e através daquele poço, nela se sustentasse seu filho e sustentasse ali a sua casa. Então, uma coisa ruim que foi pro crescimento dela. E eu posso citar também o exemplo de Jó. A Bíblia vai dizer que Jó era um homem, até a lição que nós estamos estudando nesse trimestre, né, a vida de Jó. Nós vemos que Jó, ele perde tudo, mas lá no capítulo, se eu não me engano, 24, né, o versículo 42, esqueci qual o capítulo agora, ele vai dizer assim: ó, antes eu conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então, ou seja, aquela dificuldade que ele viveu deu a ele a oportunidade de um crescimento espiritual. Então, se eu sei, né, que eu fui chamado pelo Senhor, se eu sei que o Senhor me ama, né, como diz a palavra, então todas as coisas, e eu amo a Deus, todas as coisas vão contribuir para o meu bem. Glórias a Deus. E aí, meu querido ouvinte, será que Deus, né, ele já usou alguma coisa ruim pro teu crescimento? Vamos tirar um exemplo aqui, meus pastores. Paulo e Silas, né, chicoteado numa praça, lançado numa prisão, e logo após, né, que foram ali chicoteados, lançados na prisão, eles louvaram o hino. Qual era o hino que eles estavam louvando, hein? A gente não sabe. Não. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus. Então nós temos que entender que às vezes as coisas vêm pro nosso crescimento, mas eu tenho que entender quando a dificuldade chegar, como é que eu vou me comportar dentro daquela dificuldade.
Então nós temos que ter essa visão, essa ótica, né, meu pastor? A dificuldade chegou, qual vai ser o meu comportamento ali? Eu tenho que entender que é pro meu crescimento. Aleluia. Né? Que é para nós possamos avançar, conquistar, porque eu tenho a certeza, meu amado, e você também tem, que nada sai do controle de Deus. Nós vamos agora ouvir um louvor. Nós temos ali nenhum louvor agora preparado aqui. Qual foi o pastor Nelson vai estar louvando ao vivo? Mas é glória. Olha só, gente, uma pessoa que age na emoção pode trazer consequências ruins para sua vida? Quais as consequências que ela pode trazer? Será que a pessoa que age pela emoção, nós temos exemplo na Bíblia, né? De pessoas que agiram pela emoção, tiveram as consequências, meus amados, que hoje ainda está marcado na história. Enquanto você pensa, nosso querido e amado, né? Sonoplasta vai estar preparando louvor. Nós temos aqui, olha só, quem mandou a mensagem aqui, meu pastor Nelson. Lidiane Santos, conhece? Conheço. O que ela diz aí, meu pastor? Eu tô sem ela aqui. Eu também. Ela diz assim: você, ó. glória, bom dia, pastores, a paz, bênção, rica, Pai. Ela pede bênção, meu pastor. Deus te abençoe. Ô, glória! E também o nosso querido amado irmão Renan, ele tá mandando, né? Pedindo pra gente possa mandar um abraço lá pra congregação de Itaboraí. Receba o nosso abraço aí, Renan. Toda a congregação, pra glória do nosso Deus. Nosso querido e amado pastor Wilson, também direto de Minas Gerais, né? Queluzito logo ali. Quando fala em Minas Gerais, vocês pensam em quê, gente? Queijo. Ô, glória, ele tá mandando a paz do Senhor Jesus, meus pastores, bênção sempre na vida dos senhores. Também a nossa querida irmã Neuzi tá mandando a paz do Senhor Jesus e um bom dia. E você, querido ouvinte, você também é o nosso convidado, está mandando o teu alô pra cá. Ou se você quiser falar conosco ao vivo, o telefone está liberado pra você. É o 2678 1180. 2678 1180, você é o nosso convidado nesse tema maravilhoso. Como encarar as dificuldades da vida, hein? Daqui a pouquinho nós estamos voltando com a segunda pergunta e eu tenho a certeza, gente, que nós estaremos aprendendo cada vez mais em nome de Jesus. Vamos ali, nós já vamos voltar, né, pastor? Amém, daqui a pouquinho, fica aí. Depois de caminhar por desertos passar, já chegou a pensar que não saiu do lugar, nos espinhos pisar e em pedras tropeçar. É difícil enfrentar e seguir sem murmurar, só esperar que o socorro vem. Tudo tem o seu tempo, chegará seu momento. Só esperar, você não está só. Deus está bem aí pra te levantar sempre que vê você cair. Essa prova não é pra te fazer sofrer, simplesmente espera, você vai entender. Deus sabe trabalhar e o melhor Ele tem. Fica firme na rocha, no tempo certo Ele vem. Só espera que o socorro vem. Tudo tem o seu tempo, chegará seu momento. Só espera, você não está só. Deus está bem aí pra te levantar sempre que vê você cair.
espera que o socorro vem. Tudo tem o seu tempo, chegará seu momento. Só espera, você não está só. Deus está bem aí pra te levantar sempre que ver você cair. Isso aí, querido ouvinte, estamos de volta com o programa Hora da Colheita. Quero mandar um abraço aí pro senhor Pedro, né? Seu Pedro, ó, um beijão pro senhor, seu Pedro, tá sempre ligadinho no programa Hora da Colheita, ele sempre manda um zap, né? Ele agradecendo aí pelas palavras, tem hora que ele fala do pastor Nelson, tem hora que ele fala do pastor Fanô. Qualquer dia eu vou apresentar o senhor Pedro a vocês, vão ficar apaixonados por ele. Amém. Mora em Parada Angélica, ele é toda a sua família, né? Temos o Marcos, o Mateus, enfim, a família que nós amamos muito. E pra você também, querido ouvinte, que está nos dando essa audiência maravilhosa aí, nossa querida irmã Denise Lisboa também está ligadinha. Um abraço aí pra senhora, né? Chegou bênção, né? Chegou lá o Isaac. Ô, Glória, Isaac chegou. Parabéns. Glória a Deus, também pro esposo dela, o Felipe, né? Isso. Pastor, a sua família, e um abração no Isaac, também na sua filha, pra glória do nosso Deus. Nós também temos a nossa querida irmã Cláudia Santos, que está ligadinha conosco, nossa irmã Luciana Silva, nosso querido e amado pastor Júnior Elcio, ele tá mandando a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, pastor Júnior. A paz do Senhor, pastor Júnior. Glórias a Deus, e nós estamos aqui, meus amados, nessa programação maravilhosa. Meu pastor, agora tá passando no YouTube? Como é que é esse negócio? YouTube? Tá passando no YouTube. Essa programação, daqui a 1 hora, quando acabar aqui a programação, já está lá no nosso canal no YouTube, Ministério Colheita de Deus, né? Você pode clicar lá, se inscrever, e dia de segunda, quarta e quinta-feira você vai ter lá um programa, a Hora da Colheita, para edificação da sua vida. E se inscreva lá, toca lá o sininho lá, e eu tenho certeza que vai ser bênção. Porque por enquanto, pastor Edson, o YouTube abriu para que aqueles que têm menos de 1.000 inscritos possam fazer a programação ao vivo por causa da pandemia. Sim. Mas cessando esse tempo de pandemia, eu acredito que eles vão voltar a exigência, né? Exigência de ter pelo menos 1.000 inscritos para fazer uma programação ao vivo. E a igreja nossa também faz os cultos online. Uhum. Então, se você nos ajudar escrevendo, escrevendo, né? No nosso canal, você vai permitir que a nossa programação continue ao vivo. Glória a Deus. Glória, então, querido, olha só, vamos lá, gasta a sua digital, né? Nós gastamos nossa digital, né? E tantas coisas, então gasta a tua digital aí no aparelho e se inscreva lá, meu amado, Ministério Colheita de Deus. Ministério Colheita de Deus, e passa aí, meu amado, sabe, está junto conosco nessa grande obra, em nome de Jesus. Meu querido e amado pastor Fanô Lemos. Uma pessoa que age na emoção pode trazer consequências ruins para sua vida, sim ou não? Com certeza. Quais as consequências, meu pastor? Aí vai depender, pastor, da situação e da emoção. Maravilha. Né? Você citou um caso aí, posso pegar a linha? Fica à vontade. Né? Você citou o caso aí de Davi e Betseba, né? Ali no momento de emoção, de desejo ali, né? Ele teve ali uma consequência muito ruim, né, para o seu reinado, né, para a sua vida. E a gente pode pegar o exemplo de Pedro, quando os soldados chegam ali para prender Jesus, que ele, na emoção, ele arranca a orelha de Malco, e Jesus diz ali para ele, né, que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, agir na emoção, ela vai trazer consequências ruins sempre. Dificilmente, né, essa consequência vai ser boa, né? Então vai depender da situação que você está agindo. Eu vou dar um exemplo aqui que gerou morte, né? Exemplo de Ananias e Safira. Eles agiram na emoção, né? Eles, poxa, vamos dizer que nós vendemos por tanto, né? E vamos dar só tanto lá pros apóstolos, né? E isso causou a morte. Então,
agir na emoção, pastor Edson, nunca é bom. Porque quando a gente age na emoção, a gente perde a razão. Isso aí. Então nós precisamos fazer como o pastor Nelson ele sempre nos ensina, respirar, né? Para que nós possamos tomar uma decisão acertada. Glória a Deus. Mas, meu pastor Nelson, é a pessoa que age assim pela emoção, mas se existe um momento assim que dá para controlar? Pastor Edson, é muito difícil, né? Por isso que eu costumo dizer que você tem que andar com reservas. Porque se você não tiver reserva, você vai estar sempre no limite. E qualquer coisa que te acontecer, você vai entornar. Quebra um copo, a família se divide. Justamente. Então a família, os relacionamentos têm que ter reserva. Espiritualmente você tem que ter reserva. E psicologicamente você tem que ter reserva. Fisicamente a gente tem que ter reserva. Nesse período agora de Covid, que nós ainda estamos vivendo, as pessoas que estavam sem reserva, né? Por exemplo, a minha esposa, ela tem umas doenças pré-existentes, mas ela sempre toma um remedinho, sempre está indo no médico, e eu que não tinha nenhuma doença pré-existente, eu não sabia que eu estava sem reserva, meu colesterol estava alto, e eu fiquei com risco de trombose, eu fiquei internado, mas minha esposa, que merecia e mereceu os cuidados maiores dos médicos quando lá ela chegava, passou bem, e eu tive que ficar internado, porque eu estava sem reservas na minha saúde, porque o meu colesterol estava alto. Então nós temos que ter reservas. E geralmente a gente, o homem, não cuida muito da saúde, só vai pro médico quando vai morrendo. Tem pessoas que a vida não se prepara, né, pastor? Isso Como diz aí. aquele ditado, deixa a vida me levar. É isso aí. Aí na hora da tribulação, na hora da dificuldade, a pessoa não tem uma estrutura, Isso aí. toma decisões precipitadas e muitas das vezes pode causar danos pro resto da vida. Eu coloquei aqui uma frase: emoção sem razão é caminho para destruição. Eita! Depois você me dá aí que eu vou colar para botar no Facebook. Repete aí, meu pastor, segura aí, querido ouvinte, ó. Emoção sem razão é o caminho para destruição. Meu Deus. Maravilha. Porque você pode entender que Esaú, vou citar um outro exemplo, né? Ele chegou com fome, a sua caça foi um caos, ele não conseguiu caçar nada. O seu irmão Jacó estava preparando lá um guisado, né? De legumes, eu acredito eu, né? E ele disse: me dá um pouquinho do seu guisado, da sua sopa aí. Eu falei assim: não, eu te dou se você me der a bênção da tua primogenitura. Ele disse: o que me serve isso? Eu tô com fome. Então ele negociou a bênção espiritual por um prato de lentilha. Então isso é ser levado pela emoção ou pela fome, posso dizer. Já que a gente estava conversando aqui fora do ar, né, e a gente vai ver uma situação parecida, né, entre aspas, parecida no sentimento, né, que é a fome. Porque a Bíblia vai dizer, como o senhor acabou de citar, né, a questão de Esaú, ele no momento de fome, a emoção dele estava bem abalada, né? Vamos dizer assim, por quê? Porque ele estava com fome. Então ele negociou, né, uma bênção espiritual, que era a primogenitura, por um prato de lentilha. E a gente pode, né, como a gente estava falando aqui, o próprio Jesus, isso aí, quando ele teve fome, imagina se ele age ali pela emoção, meu Deus, e cede a tentação, porque era uma tentação. Tá falando de tentação já, ó. Eita, meu Deus. Vamos supor que ele cede ali aquele desejo, aquela fome de transformar ali as pedras em pães. Ele estava fazendo o quê? Ele estava cedendo a uma emoção e lhe traria consequências. Então todas as nossas atitudes, elas precisam ser bem pensadas para que nós não possamos ter consequências ruins. Porque tomar atitude sem pensar, tomar atitude sem fé, pode trazer perdas irreparáveis. Porque no caso de Esaú, ele voltou e pediu a Isaac a bênção que ele tinha dado a Esaú. Perdão, pediu ao Isaac, o seu pai, a bênção que ele tinha dado a Jacó. Mas aí não podia mais Isaac fazer nada, porque ele já tinha abençoado Jacó, ele já tinha abençoado com a bênção da primogenitura, e não havia lugar mais para arrependimento, não havia lugar mais para que ele seja restaurado. Tem coisas que se você não entrar
tu não entra mais. A palavra tem poder, né? Tem. Liberou, não tem como. Pode trazer perdas, quebra de princípio. Então nós precisamos entender uma coisa. Nem sempre, pastor Edson, é a razão. Muitas das vezes é a fé. Isso aí. Nem sempre é a razão. Porque se você quiser servir a Deus com a tua razão, você não vai exercitar a fé. Isso aí, não consegue. Mas Deus também não enterra a tua inteligência. Você é inteligente. Então aquilo que Deus aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Então eu tenho que entender o seguinte: Deus te convence, Deus não te impõe nada, Deus te convence. Então eu preciso entender até onde eu preciso agir, né? Com a minha razão, e até onde que eu tenho que pegar minha razão e falar assim: fica num cantinho aqui, que eu vou usar a minha fé. Porque o que tu faz agora eu não entendo, mas eu saberei depois. Glória a Deus. Então é assim, pastor. E meu pastor Nelson, pastor Fanô, querido ouvinte, interessante que aquilo que nós estávamos conversando aqui, né, nos bastidores, né, durante o louvor. Quando as coisas acontecem, que você se prepara para aquilo, você tem uma decisão, você se preparou para aquela situação. Mas quando a situação acontece sem você esperar, aí Deus me leva, sabe para onde? Não. Quando Jesus é levado, né, à cruz, 2 ladrões. Olha só, as coisas aconteceram de repente para aqueles homens. A emoção de um falou mais alto: ó, se tu é Deus, desce dessa cruz. E o amor, a emoção, aquilo que você falou, a inteligência, Deus não enterra a tua inteligência. O outro falou: não, nós pecamos, nós erramos. Isso aí, pastor. Nós vacilamos, ele não. E ele se vira para Jesus e diz o quê? Quando o Senhor chegar no teu paraíso, lembra-te de mim. Isso aí. Lembra-te de mim quando o Senhor chegar lá. Se os dois agissem pela emoção, todos os dois poderiam, não vou dizer que foi pro inferno, quem somos nós para dizer, mas um agiu com a inteligência. Então tem situações na vida do ser humano, meus pastores, né, querido ouvinte, que às vezes acontece, conforme falou o pastor Nelson, vou pegar aqui um chavão, você tem que ter reserva. Se não tiver reserva, se perde. Então nós precisamos de reserva, nós como pastor e cristão, reservas para cumprir a nossa missão. Voltando lá a Romanos capítulo 8, verso 28, você tem que ter propósito na vida. Por exemplo, nós viemos aqui para a rádio, poderia estar acontecendo muitas coisas até chegarmos aqui. Será que foi da vontade de Deus que a gente fizesse o programa? A gente está fazendo o programa. Mas se não fosse vontade de Deus e nós tivéssemos que parar na rua para socorrer alguém, para orar por alguém, a gente tem que ter essas reservas. Não, se eu não fizer o programa, o Fabinho vai morrer, aquele vai sentir saudade da gente. Não. Deus me levou a uma outra coisa, uma outra pessoa, uma outra situação. Tem reserva para fazer isso. Eu não vou me desesperar porque eu não fiz aquilo que eu tinha me programado, mas eu estou fazendo aquilo que Deus determinou. Isso aí a gente pode até entender, pastor Nelson, pastor Edson, que nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo. Isso aí. Né? Porque às vezes a gente cria uma agenda. É isso aí, pastor. Vamos dizer assim, como aquele sacerdote, aquele levita. Isso. Eles tinham uma agenda religiosa. O bom samaritano, né? O bom samaritano. A passagem do bom samaritano. Eles tinham uma agenda religiosa. Qual era a agenda? A agenda do levita era ir lá, louvar, né? Servir lá no templo. A agenda do sacerdote era ali oferecer os sacrifícios ali. Mas e o samaritano que estava lá? O samaritano não, o moribundo. O moribundo. Foi assaltado. Que tinha sido espancado. Como é que ele fica nessa situação? Então a gente precisa, né? Ontem lá na nossa igreja, vou falar aqui da nossa igreja, né? Depois da mensagem, né? Vamos dizer assim, a nossa diaconisa Vanessa, ela vai trazer uma palavra e ela vai falar ali da mulher do fluxo de sangue. Na verdade, se nós pararmos para analisar, pastores, aquela mulher, ela quebrou o protocolo. Ela quebrou a religiosidade, porque pela religião ela não poderia fazer o que ela fez, mas ela quebrou o protocolo, ela quebrou a religião. Por quê? Porque ela estava sensível àquilo que Deus estava colocando no coração dela. Então o que Deus estava colocando no coração dela? Fé. Se você tocar, você será curada. Então a gente precisa tomar cuidado com a agenda. E outra coisa, pastor Edson, tu tá doido para falar, pastor Edson? Fala, pastor. Outra coisa. Ela trabalhou, antes de tomar aquela decisão, ela trabalhou com uma razão. Já gastei o dinheiro todo. Isso aí. Eita. Ela esgotou possibilidade racionalmente. É isso aí. Ela não foi na emoção. Ela trabalhou a razão
E essa razão levou ela a uma fé. Eu vou lá e tocar na hora. Então, ela não foi ali apenas na emoção, ela foi determinada, até porque ela enfrentou muita resistência. Meu Deus do céu, era uma multidão que cercava Jesus. E os discípulos, todo mundo tá te tocando, você pergunta quem te tocou, mas alguém me tocou diferente, meu Deus. Senti sair de mim virtude. Eita, Jesus, que coisa linda, né? Então a razão pode também trabalhar para tua fé, mas também pode roubar a tua fé. Verdade. Então nós queremos entender o seguinte: emoção, fica num cantinho aqui. Fica aqui num cantinho, porque eu preciso, em alguns momentos, ser bastante racionais. Em alguns momentos eu preciso usar fé. Culto racional. Culto racional. Culto racional não é um culto de emoção. Isso aí não. O senhor, eu gosto muito. O senhor, sempre quando o senhor vai pregar, o senhor diz: se você não está sentindo nada. Sentir, na verdade, é um sentimento, é uma emoção. É emoção, você chora. Mas eu não estou sentindo, pastor Ed, mas eu sei que Deus está aqui. Então eu não estou dando glória a Deus porque eu não. Porque eu tô arrepiado. Isso. Eu estou dando glória a Deus porque ele sei que ele está no ambiente. Mas como é que você sabe? Ele prometeu. É isso aí. Ele prometeu, Jesus prometeu, Jesus é Deus. Eis que estou convosco todos os dias. Então, se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, independente de eu estar sentindo arrepio ou não, eu vou dar glória a Deus. Eita, Jesus. Glórias a Deus, é isso aí, querido ouvinte. Então, né, só, nós não podemos tomar, né, decisões pelas emoções, meu amado. Nós temos que pedir a direção de Deus, temos que ter muito cuidado, porque nós sabemos que muitas vezes uma palavra maldita pode trazer consequências para a sua vida. Mas, meu querido e amado pastor Nelson Santos, nós temos aqui esse tema, né? Como encarar dificuldades da vida. Aí vem aquela pergunta, pastor Nelson, querido ouvinte: como dizer não para tentação, hein? Tentação vem toda hora. Às vezes os irmãos, né, acordaram, vem aquela tentação, vem aquela dificuldade. Às vezes a pessoa está no trabalho, ele é testado pelo patrão. Às vezes a pessoa está num lugar, né, alguém pode, nós já vimos aí vários lugares, a pessoa esquece um celular de propósito. É aquela pessoa vai ali, vê aquele celular e furta o celular. Tem pessoas que muitas vezes é tentada até na sua vida sexual, durante seu dia a dia, na sua caminhada. Então, como dizer não para tentação? Será que é possível, pastor Nelson? Olha, eu acredito, Paulo ele fala isso aqui em Gálatas capítulo 5, verso 16. Olha aqui, pastor, eu acho que vai responder tudo isso aqui, ó. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Meu Deus do céu. É o desejo irresistível da carne. Gálatas 5:16. A gente, pastor Edson, temos duas naturezas: a natureza adâmica e a natureza de Cristo, e elas lutam entre si, e a diferença é quem eu alimento mais. Se você se santifica, se você escolhe se santificar e se chegar perto de Deus, você vai alimentar o teu espírito. A tua inclinação para a carne será mínima, insignificante. Mas se você tiver amizade com o mundo, se você andar com pessoas e essas pessoas trazerem conselhos ímpios para você, se você sentar na roda de pecadores, se você sentar na roda de escarnecedores, meu irmão, você vai alimentar a tua carne. Não é a tentação que vai te procurar, é você que vai procurar ela. Justamente. A palavra é bem simples, né? Gente, A pessoa tem que fazer uma autoanálise, né, meu pastor Nelson, pastor Fano? Autoanálise é aonde essa tentação vai me levar. Isso aí. Quais são as consequências que eu posso receber pela tentação, por estar muitas das vezes, né, recebendo essa tentação, praticando essa tentação, alimentando, melhor dizendo, alimentando essa tentação. Será que é minha família? Posso perder minha família? Posso ficar desempregado? Né, o meu ministério ele pode ser abalado. Então nós temos que se esforçar para vencer a tentação, que nem o pastor Nelson disse aqui, né, pastor? Gálatas 5:16, meu amado. Então nós temos que todo dia aprender. Meu pastor Nelson, meu pastor Fanô, nós estamos juntos aqui nesse propósito, mas a tentação dá para vencer, pastor Fanô? Dá sim, pastor. Me ajuda aí, meu pastor, ajuda o nosso ouvinte. Querido ouvinte, se você tiver uma pergunta, manda para cá, né, meu pastor? É isso aí. Assim, pastor, o senhor falou uma coisa aí interessante, porque o senhor falou que a gente não pode, né, com outras palavras, mas eu queria dizer a mesma coisa. A gente não pode ceder às tentações, senão a gente volta para a segunda pergunta, para as consequências. Porque se eu ceder à tentação, vamos lá, vamos voltar um pouquinho, vamos dar aquele renzinho, né, aquele voltar um pouquinho. Vamos lá,
em Esaú. Esaú? Esaú. E Jacó, né? Isso, Esaú e Jacó. Esaú, ele foi tentado. Por que ele foi tentado? Era uma tentação, pô, ele estava com fome. Então ele foi tentado, tava ali o prato de lentilha ali era a tentação. Se ele não cede à tentação, pastor Edson e pastor Nelson, ele continuaria com a primogenitura. Mas no momento que ele cede àquela tentação, porque era uma tentação, ao mesmo tempo que ele trocou, era uma tentação. Quando ele cede àquela tentação de trocar a primogenitura, ele vai sofrer a consequência. Ele vai sofrer consequências. Então, todas as nossas atitudes, ela tem consequências. E agora, tem como vencer a tentação? Tem. Qual é o exemplo que o senhor me dá, pastor Fanô? Jesus, ele venceu a tentação. E o que nós precisamos entender, voltando aqui para o livro de Lucas, quando o diabo ele se aproxima de Jesus para tentar Jesus, a primeira coisa que o diabo faz é tentar colocar em dúvida ou questionar a identidade de Jesus. Então, todas as vezes que nós somos tentados, pastor Edson, pastor Nelson, muitas das vezes essa tentação ela vai contra a nossa identidade. Agora, se eu sei quem eu sou, eu não vou ceder a essa tentação. O diabo estava ali tentando Jesus, mas Jesus sabia quem ele era. Se tu és o filho de Deus, não, eu não, se eu sou, não, eu sou o filho de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele venceu a tentação. Como? Com a palavra. Então, é possível vencer a tentação? Sim. É possível sim, através da palavra de Deus. Glórias a Deus. Pastor Fala Edson, comigo, meu pastor. Eu quero dizer aqui também que Jesus, eu quero ler aqui Mateus. A gente está falando, mas a gente está mostrando Bíblia aqui para vocês, né? E a Bíblia, ela nos dá aqui, Jesus na oração. Essa semana acho que eu até falei esse verso aqui. Jesus na oração modelo, ele nos ensina. Em Mateus capítulo 6, verso 13, ele pede assim, olha, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Então Jesus está dizendo que nós precisamos ter uma dependência dele. Uma dependência dele. A gente tem que pedir ajuda a ele. Porque se a gente não depender dele, se a gente não precisa, se ele não nos ajudar, se ele não intervir, nós vamos cair. Não nos deixe cair, mas não, se cair, nos livra do mal. Nos livra do mal. A tentação, ela vem. Então a gente precisa orar todos os dias. Deus, não me deixa cair em tentação. A tentação, meu pastor, né? Nós podemos até observar, né? No Cortando o Senhor, não, pode falar. Que a tentação, ela traz muitas vezes a desobediência. Não, com certeza. Sansão, ele foi tentado por mulher. Sansão, ele foi tentado a fazer aquilo que não era do agrado do Senhor. Então aquela tentação trouxe o pecado, e o pecado trouxe a consequência para a vida de Sansão. Verdade. Entendendo? Então nós temos que dizer não para a tentação, mas conforme o senhor mesmo falou, pastor Fanô, né? Nós temos que se esforçar, e se caso nós errarmos, nós temos um advogado. Rapaz, eu estou procurando o versículo aqui agora. João. Nós temos um advogado, que é Jesus. Acho que é 1 João, se não me engano. 1:9, né? É isso, 1 João capítulo 1, versículo 9, né? Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Isso aí. Né? Se nós confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Isso. Mais ou menos isso daí. Então, né, cortando ao Senhor aqui, né? Conforme eu entrei aqui, me perdoe, que a tentação ela traz a desobediência. Mas como é que hoje eu estou bem? E o amanhã? Às vezes nós se preocupamos muito com o amanhã, mas eu tenho que vencer hoje. Então nós temos que ter uma autoanálise. Aonde eu estou errando? Né? Aonde eu posso melhorar? Porque tem pessoas que é tentada, cede uma tentação e acha que aquilo ali é o final da sua vida. Quantas pessoas aceitaram Jesus? Jesus já perdoou seus pecados, mas as pessoas trazem. Eu tenho um dilema comigo, meu pastor. Minha esposa até brinca comigo. Não traga o teu passado para o presente, porque vai atrapalhar o teu futuro. Tem pessoas que foram tentadas no passado, hoje estão com a vida no altar, mas às vezes traz aquele passado para os dias de hoje e a sua vida fica meio tumultuada. Isso aí. Então a tentação ela vem, nós somos seres humanos, Adão foi tentado, quem somos nós para não ser? Verdade. Mas eu tenho que me esforçar para não ceder à tentação. Tô certo ou errado? Tá certo. E quando você citou aqui, 1 São João capítulo 2, né? O capítulo 1, nos últimos versos 9 e 10, é exatamente isso que você disse. Mas no capítulo 2, verso 1, diz: filhinhos meus,
estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Eita. Que advogado é melhor que esse? Não tem. É o Paracleto, aquele que está com a gente. Ele diz, o justo. Então, eu quero dizer, pastor Edson, que quando você se conhece, você se domina. Quando você não se conhece, você é dominado. E a Bíblia diz que o pecado, ele não terá domínio mais sobre vós. Eu tenho que, concordando com o que você está dizendo, você tem que conhecer qual é a tua fraqueza. Tem gente, você citou bem um exemplo aí, que gosta de roubar, a fraqueza dele é roubar. A Cã. Tem outro que gosta de ficar olhando pra vaca da vizinha, entendeu? Rapaz, é isso aí. Então você também tem que conhecer qual é a tua fraqueza. Porque quando você trabalha a tua fraqueza será a tua força. Agora, quando você fica olhando para a fraqueza dos outros, você vai esquecer da sua. Alta análise, né? Então, quem tá de pé, cuide para não cair. Então, se você conhece a sua fraqueza, eu vou usar aqui um exemplo bíblico, né? A minha fraqueza é semelhante à de Salomão. Então eu vou trabalhar biblicamente versículos, palavras, exemplos. Aonde Salomão errou? Para que eu não possa errar. Isso é sabedoria, isso é usar a razão em favor da tua salvação, da tua santificação. Você se questionar. Você vê, meu Deus, onde que eu posso melhorar? Então Jesus, ele manda. Hoje eu estava dizendo na mensagem que nós vamos dar conta da nossa vida. O único que vai ter que dar conta da vida dos outros é pastor. Mas a maioria é membros, a maioria são obreiros, então vai dar conta da sua vida. Tem muita gente tomando conta da vida dos outros, enquanto está esquecendo a sua. Isso é coisa de emoção, e a sua vida está de mal a pior. Ele está tentando a isso. Cuide da sua vida e veja as suas fraquezas e torne a sua fraqueza a sua força, a sua glória, o louvor para Deus, porque isso vai fazer a diferença. Meu Deus, então, meu irmão, minha irmã, como vencer, né? Como dizer não para tentação, gente? Nós estamos aqui chegando no finalzinho da programação. Nós vamos colocar um louvor aqui de 30 segundos, né? Eita, daqui a pouquinho nós estaremos voltando, né, com as considerações finais desse tema maravilhoso. Como encarar as dificuldades da vida. Tem dificuldade aí? Ô, glória! Então, meu irmão, Deus é contigo. Vamos que vamos. Ô, glória! É isso aí, querido ouvinte. Gente, nós estamos chegando aqui no final da programação do programa Hora da Colheita. Esse tema de hoje foi maravilhoso, como encarar dificuldades da vida. Nós vamos estar aqui, meu amado, agradecendo ao nosso Deus, né? Nosso querido e amado pastor Fano Lemos vai estar falando aqui as suas considerações finais. Nosso querido e amado pastor Nelson vai estar fechando, orando aí pela sua vida. Se você tem dificuldade, meu irmão, se agarre com Deus, porque lutas todos nós temos. Deus escolheu você. Não existe ninguém igual a você. E a Bíblia diz, meu amado, sabe? Se nós acreditarmos, se nós crermos no Senhor, se nós acreditarmos na palavra do Senhor, porque Jesus também passou por tribulações. Ele disse, no mundo terei de aflições, mas tem de bom ânimo. Então tenha bom ânimo nessa manhã de quinta-feira, finalzinho de manhã, início de tarde. Deus te levantou com um propósito, para que você vá adiante e tenha certeza que o céu te aguarda, tá ok? Não, meu querido e amado pastor Fano Lemos, com as suas considerações finais, agradecendo a Deus aí, mandando um abraço, né, pra quem, não sei se vai almoçar hoje. Vamos almoçar. Um abraço pra minha querida esposa, minhas filhas, né, a todos os nossos queridos ouvintes, a todos os nossos irmãos, né, do Ministério Colheita de Deus. E aqui uma última palavra: como encarar as dificuldades da vida com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Deus. Meu pastor Nelson. Pastor Edson, quero mandar um abraço aqui para a diaconisa Marta, que está lá nos ouvindo. Ligadinha, um Marta abraço. Tanger. Marta Tanger, esposa do pastor Kleber, e o rolê aqui no final, tá? Diácono Júnior também, e ele falou, eu quero ver se o senhor vai mandar lá um abraço para mim. Diácono Júnior, um abraço para ele, para a família, né? Que Deus possa estar abençoando minha esposa, pastora Zenilda, toda a minha família. Que Deus possa te abençoar e dizer para vocês que domingo temos Santa
Ceia pela manhã e batismo nas águas. E nessa sexta, né, nós estamos adiando a Santa Ceia para o domingo de manhã, só num horário. Aleluia. Então você está intimado a estar lá conosco, celebrando ao Senhor. Estamos aí nas vésperas aí do Natal. Então curta bastante esses momentos com a glória de Deus. A gente louva a Deus, né, pastor Fanô? Ontem tivemos um culto abençoado, salvação de alma, renovação. Quem venceu a chuva, o mau tempo, foi honrado pela sua fé lá, né? Então Deus possa abençoar. Vamos orar, pastor? Deus abençoe todo esse teu povo que está nos ouvindo. Glória a Deus. Aqueles que vão estar ouvindo também e vendo através das redes sociais. Abençoa cada um, Senhor, e nós ministramos unção e graça. Todos esses pedidos de oração colocamos no teu altar, crendo no teu milagre, crendo na tua bênção. Muito obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus, digamos amém. Amém. Deus abençoe, gente. Até segunda. Um abraço.